Nesse vídeo eu vou mostrar para você dicas e atalhos do VS Code que vão te tornar um programador 2 vezes mais rápido e produtivo. Os primeiros atalhos que nós vamos ver vão ser para abrir um arquivo e para abrir uma pasta. Então, para você abrir um arquivo, você pode dar o Ctrl+O e aí selecionar o arquivo que você quer abrir. Para abrir uma pasta, você faz um Ctrl+K, depois Ctrl+O, e aí ele vai pedir para você selecionar a pasta que você deseja abrir. Quando você quer criar um novo arquivo, geralmente você vai aqui nesse botão de Novo Arquivo e cria o nome do arquivo que você quer, né? Index.html, por exemplo. Mas existe uma forma de você fazer isso diretamente com o seu teclado. Você pode teclar Ctrl+N, ele vai abrir uma nova aba. Então você dá um Ctrl+S para salvar e coloca o nome que você quer, por exemplo, outro.html, e dá um Enter. Aí ele vai ter criado um novo arquivo. Ainda outra forma é usando Ctrl, aquele símbolo da bandeirinha do Windows, mais Alt e N, tudo junto, Ctrl, Windows, Alt e N. Você faz assim, ele vai abrir essa caixinha para você. Você pode dar o nome que você quiser, por exemplo, teste.html. Dou um Enter, ele vai abrir aqui para você escolher onde quer salvar. Você só precisa dar um Enter de novo para ele criar o arquivo. E aí, beleza, os arquivos foram criados. Aqui você pode perceber que estamos abertos com 3 abas. Para mim fechar uma aba, é só teclar Ctrl+W e aquela aba vai ser fechada. Repare que o arquivo ele não é deletado, ele só é fechado a aba aqui de navegação que a gente queira usar. Então Ctrl+W e aí eu fechei as abas. Eu vou deletar esses arquivos aqui e quero mostrar para vocês como funciona a navegação entre abas. Então é muito comum num projeto, por exemplo, web, a gente ter um arquivo HTML, um arquivo CSS e um arquivo JavaScript. Então, com os atalhos que a gente já aprendeu, eu vou criar esses arquivos. Então, Ctrl, Windows, Alt, N. Posso fazer aqui index.css. Vou salvar. E também vou fazer aqui o nosso index.js. E vou salvar. Beleza, tenho 3 abas. Então, quando a gente está trabalhando entre uma e outra, a gente normalmente vai e faz o que a gente quer nessa página, depois clica na próxima. Vamos dizer, faz o CSS aqui, depois vai lá no JavaScript e tal, e vai clicando aqui. Você tem como navegar entre abas que estão abertas aqui em cima, usando também o seu teclado. Por exemplo, eu usando o Alt 2, eu vou para a segunda aba. Alt 3, eu vou para a próxima aba. Então, eu tenho aqui o número de abas, e conforme o número de abas que eu tenho, eu posso usando a tecla Alt e o número. Então, se eu quero ir para index.html, Alt 1, quero ir para index.css, Alt 2, quero ir para index.js, Alt 3. Assim eu navego entre as abas. Conforme os seus projetos forem ficando grandes e você for trabalhando com eles em pastas e subpastas, pode ser que aqui em cima na sua aba você fique cheio de arquivos abertos e você precisa navegar entre um e outro. Então, por exemplo, talvez você vai ter que começar a fazer uso da barra de rolagem aqui para encontrar um item que está aqui em cima. Então, como você pode fazer para ser mais produtivo e encontrar um arquivo que você queira? Bem, você pode teclar aí no seu teclado Ctrl+P, ele vai abrir aqui para você escolher o que você quer, e aí você vai ter aqui a listagem muito mais rápido de você ver, ou digitar o que você quer, por exemplo, se inscreve.txt. Dou um Enter, ele já vai direto para esse arquivo. Então, com Ctrl+P, você pode estar localizando aqui facilmente um arquivo que você precisa. Para você fechar todas as abas de uma só vez, você pode usar o Ctrl+KW e aí ele vai fechar todas as abas. Quando você vai codificar aqui no VS Code, muitas vezes quando você assiste um vídeo no YouTube, parece que o camarada fez aquilo na velocidade da luz. E você fica pensando, como é que ele fez isso? Por exemplo, eu vou fazer algo bem rápido aqui. Você conseguiu ver o que eu fiz? Parece que eu já coloquei toda a estrutura do HTML sem você nem ver como é que eu fiz isso, só num piscar de olhos já está tudo aqui. E às vezes você vê isso no vídeo e fala, tá, mas como é que o camarada fez isso? Bem, no caso do HTML, para você colocar essa estrutura básica do HTML, você pode usar aqui o símbolo de ponto de exclamação e aí dar um Enter. E aí ele já vai colocar para você toda a estrutura básica do HTML aqui, com o head, o body, aquilo tudo mais. Também quando você vai digitar um código, às vezes a nossa tendência é digitar todo o elemento mais o ID ou a classe. Por exemplo, assim, ó, div id
é igual a teste, e aí a gente fecha aqui a div assim dessa forma. Você tem como fazer isso de uma vez só, da seguinte forma: você digita div, e aí coloca o símbolo de ID, que é o joguinho da velha, e coloca o nome do ID, por exemplo, teste. E aí eu dou Enter. E aí olha só que legal, ele já faz isso daí para nós. Quando você quer pular para a próxima linha e você está digitando um código e você quer ir para a linha de baixo, você não precisa clicar aqui no final e depois dar um Enter ou já clicar no ponto que você quer. Você pode simplesmente fazer o seguinte: você usa no seu teclado a tecla End. A tecla End faz você ir para o final da declaração. A tecla Home faz você ir para o início da declaração. Então, se eu dou um End e um Enter, eu vou para a linha de baixo. E assim posso continuar digitando. Eu posso fazer aquele atalho também com classes. Então, eu posso fazer div.test, que no caso é uma classe. E aí eu posso dar um Enter aqui e ele vai colocar para nós aqui essa classe. Às vezes você tem que preencher o conteúdo da sua página com um texto aleatório só para você ver como que esse texto vai se comportar. Você pode fazer isso da seguinte forma: você coloca, por exemplo, o P de parágrafo, usa o sinal de maior e aí digita Loren e dá um Enter. E ele já vai colocar para você aqui um texto qualquer de Lorem Ipsum, né, que é aqueles textos em latim que é só para fazer preenchimento de uma informação. Se você precisar fazer vários desses, você pode fazer P, o sinal de asterisco, vezes 5, por exemplo, que é que eu quero 5 parágrafos, faço o sinal de maior, e Loren, e dou um Enter, e ele vai fazer 5 parágrafos com Lorem Ipsum dessa forma aqui. É bastante útil na hora de a gente colocar um texto aleatório. Inclusive, para você apagar uma linha completa, por exemplo, eu quero apagar toda a declaração dessa linha, você pode usar o Ctrl+Shift+K e aí ele vai deletar aquela linha. Ou você pode, por exemplo, vamos supor que você tenha várias coisas aqui, ó, você pode selecionar tudo segurando o Shift, a tecla da setinha para cima, ele vai selecionando o que você quer, depois Ctrl+Shift+K e aí ele vai deletar aquelas declarações. Beleza? Inclusive, se você tem alguma declaração que você quer duplicar, você pode fazer da seguinte forma: você segura a tecla Shift, a tecla Alt e a setinha para baixo e ele vai duplicando aquele item. Eu vou ir apagando aqui, então, esses itens aqui, só para mostrar para vocês outros atalhos. Então, ainda outra coisa que a gente pode fazer é comentar uma declaração. Para comentar uma declaração, você faz o Ctrl, ponto e vírgula, e aí aquilo vai ficar comentado. Se você quiser descomentar, você dá de novo um Ctrl, ponto e vírgula, e aí ele passa a ficar descomentado. Outra situação que pode acontecer é você precisar mudar de uma vez só vários pontos que são a mesma coisa. Por exemplo, aqui no caso, a div e esses parágrafos todos têm a classe head. Para você fazer a substituição, vamos supor, de todos esses aqui para blue, você não precisa vir aqui e fazer blue, depois dar um Ctrl C, selecionar esse, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V dessa forma aqui. Talvez não seria tão produtivo você fazer dessa forma. Você pode dar simplesmente um Ctrl F, ele vai abrir aqui a janelinha de buscar, você abre aqui a setinha e no substituir você coloca o que você quer, blue. Dessa forma, tudo que tiver red vai se tornar blue. Você clica nesse botão aqui, ó, substituir tudo, ou Ctrl Alt Enter. Quando você clicar, ele vai fazer a substituição de todos os itens. Ainda uma outra opção de você fazer isso é você fazer múltiplas seleções de uma vez só. Você vai fazer isso da seguinte forma: você seleciona o ponto que você quer, segura Alt e vai clicando nos demais pontos que você quer. E aí você vai abrir a seleção em todos esses pontos. Então eu posso apagar todos e digitar blue, por exemplo. Então todas essas áreas vão ter tido aquela determinada mudança. Vamos supor que todos esses blocos aqui de parágrafos que eu tenho precisariam ficar fora da minha div aqui de cima. E elas estão contidas dentro dela. Eu posso fazer isso selecionando todas elas, segurando o Shift e a setinha para cima, dessa forma aqui, usando as setas eu posso selecionar, e para deslocar um conjunto de itens ou um item para cima ou para baixo aqui dentro das nossas linhas, você só precisa dar um Alt e a setinha para cima, ó. Alt, setinha para cima, ó. Desloquei todas elas para fora da minha div, Alt, setinha para baixo, desloquei todas elas para dentro da minha div. Então fica fácil também de você poder deslocar um trecho de código ou até uma tag
uma linha única. Ó. Por exemplo, se eu selecionar essa linha Alt para cima, ó, só ela que vai estar mudando de posição, tá vendo? Segurando o Alt e as setinhas do teclado. Uma outra coisa muito comum que a gente às vezes acaba precisando fazer é a gente está codificando aqui o nosso HTML, daí a gente abre o nosso index.css e vai colocar lá, por exemplo, a classe blue, certo? E aqui a gente vai colocar color blue, por exemplo, né? Beleza. Então fazendo isso daqui, daí eu volto aqui, continuo o meu HTML, daí preciso fazer mais um CSS, venho aqui, coloco o CSS e tal. Como que a gente pode fazer para isso aqui ficar mais produtivo? Você pode fazer isso de um jeito bem mais fácil, usando aqui, ó, esse atalhinho que tem aqui no canto, ó, que é o Ctrl colchetes. Então, se você faz assim, Ctrl colchetes, você vai abrir a página aqui na lateral. Então, por exemplo, eu posso ir aqui no meu CSS, Alt 2, aí dou um Ctrl colchetes, e aí ele vai abrir aqui, e aí eu posso, nesse lado, vir aqui em Alt 1, e aí eu continuo com o meu HTML aqui. Se eu precisar passar para essa nossa página aqui, eu uso aí o Ctrl e o número que eu quero. Então, Ctrl 1, ele vai focar nessa página aqui. Ctrl 2, ele vai focar nessa outra página aqui. Então, Ctrl 1 voltou para cá, Ctrl 2 veio para cá. Então, eu posso fazer como se fosse um split de vários arquivos. Eu poderia vir aqui, por exemplo, na minha janela 1, ó, vou vir aqui em Ctrl 1, estou nessa janela 1, vou lá no Alt 3, que é a minha index.js, e se eu quiser também dividir ela, eu vou fazer um Ctrl colchetes, e aí eu tenho o JavaScript aqui nessa outra tela. Eu posso voltar lá para a minha janela inicial, Ctrl 1, posso fechar aqui com Ctrl W essa aba. Posso vir na Alt 2, Ctrl W, fechei essa aba. Agora eu tenho aqui o meu HTML, aqui eu tenho meu JavaScript, aqui eu tenho meu CSS. Para eu navegar entre elas, eu posso usar o Ctrl 1, essa primeira janela, Ctrl 2, a segunda, Ctrl 3, a terceira. E assim eu posso navegar com os meus itens estando separados. Outro atalho que a gente usa bastante é fechar aqui o explorador de arquivos com a tecla Ctrl B. Então, Ctrl B você fecha, Ctrl B você abre. Ctrl B você fecha, Ctrl B você abre. Às vezes você está trabalhando com um projeto que tem muitas linhas. Aqui eu copiei e colei várias vezes uma div, só para a gente exemplificar. Vamos supor que eu tenho aqui 370 linhas. É bem fácil você ter projetos com bem mais do que isso, se for um projeto bastante longo, né? Você pode encontrar uma linha específica que você quer, simplesmente usando o atalho Ctrl G. E aí você especifica qual a linha que você quer. Por exemplo, vamos dizer que eu quero a 369. E aí ele já vai me levar naquela linha. Isso é especialmente útil quando você às vezes vai receber lá no seu navegador uma mensagem de erro e ele te aponta qual é a linha que está aquele erro. E você precisa encontrar no seu código exatamente aquela linha. Então você vai dar um Ctrl G, vai digitar a linha que você quer e aí ele vai mostrar para você aquela linha que você precisa. Uma outra situação que pode acontecer, você está num arquivo onde você tem muitas funções, muitas variáveis e você precisa encontrar uma específica. Você pode fazer isso usando o Ctrl Shift O e aí digitar, por exemplo, a função que eu quero, por exemplo, teste 9. E aí ele já vai me apontar aquela função propriamente dita. Isso funciona também para variáveis. Eu posso digitar aqui, por exemplo, o nome da variável que eu quero, deixa o like, que foi uma variável que eu criei. Se eu dou um Enter, ele já vai me apontar exatamente a linha que eu preciso. Então, Ctrl Shift O, você também tem como localizar funções, variáveis de uma forma mais direta no seu código. Bom, esses foram alguns dos atalhos das dicas que eu mais utilizo no meu dia a dia como programador. Tenho certeza que vai te ajudar. Se você gostou, deixa aquele seu like, que isso ajuda bastante. Compartilhe esse vídeo com um amigo seu programador. E continua assistindo alguma coisa aqui no canal. Forte abraço, até a próxima!